Marcelo Duó, que fala sobre o brasileiro que começa hoje ou amanhã, o Campeonato Brasileiro amanhã, né? Quarta-feira. O brasileiro terá o maior número de jogos em gramados sintéticos da história, mais de 100 jogos. Eu jogo bola. Eu jogo bola bem. Eu não jogo em gramado sintético mais. Não posso mais. Meu futebol não autoriza. Nem meu joelho. Fala, Duó. Salve, salve. Salve, salve, Michele, Andreas, amigos e amigas do Tem Método. Tô chegando aqui nessa terça-feira, véspera da estreia do Campeonato Brasileiro de Futebol. Está de volta o Brasileirão esse ano mais cedo, pra gente ficar com menos saudade. E esse será um Brasileirão único. Pois é, por quê? Levantamento do Guilherme Xavier, do UOL, mostra que este será o Brasileirão com a maior quantidade de jogos em gramados sintéticos de toda a história do nosso campeonato. São mais de 100 jogos que nós teremos em gramados sintéticos, né? A gente tem alguns estádios que já estavam nesse tipo de piso e times que vêm da Série B e que usam também o gramado sintético. Então, Atlético Mineiro, na Arena lá MRV, tem campo sintético, Botafogo tem campo sintético, Palmeiras, Atlético Paranaense, Chapecoense e o Vasco também vai mandar alguns jogos no Newton Santos, então está na conta. Eu fui a fundo nisso e fui fazer uma comparação. Quais outros grandes campeonatos têm tanto gramado sintético assim? Na MLS, que é a Liga Norte-Americana, e no campeonato norueguês, por questões óbvias, né, gente? Os caras estão quase no Polo Norte lá, então o grama natural não vai aguentar o gelo, né? O frio intenso. E nos Estados Unidos você tem diferentes climas e, né, momentos também, fica lá em cima, então também lida com a neve, como estão lidando agora. Tem uma série de discussões em relação a esse assunto. E eu não vou entrar na discussão se é saudável ou não para os jogadores, porque a ciência esportiva vai dizer isso. Já estão atrás disso há muito tempo e essa é uma outra seara. Não há nem provas que sim, nem que não, que gramado sintético lesiona mais ou menos os jogadores. Os jogadores reclamam que é ruim a experiência de jogar no campo sintético. E essa é a voz que a gente precisa ouvir. São os jogadores, né? Mais de 100 jogos de uma das maiores ligas de futebol do mundo em grama sintética, eu acho um pouco demais. Acho que nós vivemos no país do futebol, com o clima maravilhoso que nós temos de ponta a ponta no Brasil. Não há justificativa para que a gente tenha tantos gramados sintéticos no futebol brasileiro. A FIFA não usa campeonatos sintéticos nos seus campeonatos. As grandes ligas do mundo, a Liga Inglesa, a Liga Espanhola, a Alemã, mesmo a Alemã que para no inverno durante um tempo porque não dá para jogar, às vezes tem jogo adiado por causa de neve e tal, não utiliza gramado sintético. Nós estamos no Brasil, acho que isso não poderia ser dessa forma e a CBF deve atacar esse problema. Não só com os gramados sintéticos sendo reduzidos em número, mas melhorando os gramados naturais, porque o futebol brasileiro tem dinheiro suficiente para não permitir que a gente jogue em gramados ruins. O que vocês acham? Amanhã eu tô de volta, falando da estreia do Brasileirão, dos jogos que a gente vai acompanhar na Band News FM. Valeu! Valeu! Eu acho que você deu uma aula, onde eu assino. É isso aí. Se países que têm campeonatos de futebol de altíssimo nível, países em que faz frio, rigoroso, em que, sobretudo, mais do que fazer frio, em que a baixa incidência de sol, fundamental para o gramado, muito menos sol do que nós aqui no Brasil. Se na Inglaterra não tem campo sintético, se na Alemanha não tem, se na Itália não tem na França, não tem. Se não tem, se eles conseguem manter gramados de altíssimo nível, por que no Brasil isso? Mas também tem o seguinte, o gramado natural nosso precisa melhorar. Porque fica uma discussão difícil, né? Você tem gramados ruins, gramados naturais muitas vezes ruins, e aí você não melhora o gramado e justifica isso investindo no gramado sintético. Aí fica ruim para todo mundo. Tem que ser gramado no Brasil, gente. Gramado natural e gramado em bom estado. Isso aí que o Duó falou é
é aula, gabaritou. E eu não sei se vocês já acompanham, ou se vocês têm esse tipo de discussão, que para mim foi uma coisa até relativamente nova. Outro dia eu vi uma discussão, inclusive, entre dois porteiros lá, brigando com o outro, que o seu time tem mais grama sintética que o meu. Não, o meu tem tantos % de grama sintética. Tipo, é uma competição isso, né? Virou uma competição isso. Porque muitos gramados, eu nem sei se o Maracanã é assim, mas até acho que há tem um caráter híbrido, né? É um gramado natural que tem um percentual de grama sintética. Uhum. O campo do Corinthians também, aliás, excelente campo. O gramado da Neoquímica Arena. Tem já o do Palmeiras. Um elemento, tem o do Palmeiras, o do Botafogo, inteiramente é diferente jogar. Eu não sou jogador profissional, mas eu já joguei em sintético e já joguei em gramado. Hoje em dia eu só consigo... E aí entra a questão física também. É claro que eu não sou atleta, né? Tô longe disso. Mas mesmo para quem não foi atleta e jogou futebol a vida toda, semanalmente, né? Futebol como lazer, como eu faço... Eu, quando tinha 20 anos, não sentia diferença de jogar no futebol de salão ou jogar num gramado sintético. Hoje, eu já não consigo mais. Então, alguma coisa comunica sobre isso, né? A grama natural tem, obviamente, isso não acho que nem é mais uma discussão, tem muito menos impacto, é melhor para a saúde do atleta do que o gramado sintético.